Bom, nos últimos capítulos, esse livro tem usado muito esses tais contornos de brinquedo, como ele chama, que são curvas que ele não define de maneira muito precisa, ele só dá uma ideia mais ou menos intuitiva de que são curvas razoavelmente simples, em que você tem uma noção bem intuitiva do que é o interior dela. Então, por exemplo, aqui para essa figura, o interior seria essa parte que eu pintei. E a importância desses contornos é que na região dentro deles vale o teorema de Cauchy, ou seja, a integral em qualquer curva fechada, por mais esquisita que seja aqui dentro, vai dar sempre zero de uma função holomorfa. Ok? Bom, agora a gente vai finalmente poder meio que se livrar desses... Não se livrar deles, mas pelo menos parar de focar tanto só nessas curvas para generalizar isso aí para outras regiões, outras curvas e finalmente entender melhor o que essas regiões aí, esses contornos aí têm de especial. Bom, isso aí vai envolver algumas coisas de topologia, mais especificamente o que é conhecido como homotopia, ok? E regiões simplesmente conexas. Bom, isso aí é mais um assunto de topologia que vai ser aplicado aqui nas variáveis complexas, então não vou entrar em muitos detalhes porque a ideia geral é bem intuitiva. Então, aqui os detalhes técnicos são mais para quando você vai para situações mais abstratas que aparecem em topologia, etc. Para a gente aqui, porque a gente vai precisar, dá para ficar mais só na ideia intuitiva mesmo. Okay? Bom, a gente vai falar principalmente o que significa duas curvas numa certa região ômega serem homotópicas. Ok? Então aqui ele tem duas curvas, gama 0 e gama 1, ok? Com pontos inicial e final comuns. O que ele quer dizer isso? Eu tenho duas curvas aqui, gama 0, que seria essa curva aqui, gama 1, ligando os mesmos dois pontos alfa e beta. Ok? E essas curvas vão ser homotópicas se você conseguir, digamos que eu comece aqui com gama 0, ok? Você conseguir uma família de curvas, que é aquele representado como um gama S, que à medida que o S varia, a curva vai variando, variando, até se transformar na outra curva que você tinha. Ok? Então, intuitivamente, duas curvas vão ser homotópicas se você conseguir deformar uma na outra sem mover esses pontos aqui. Okay? Esses pontos aí tem que ficar fixos. O ponto inicial e o ponto final. Mas os pontos aqui do meio você vai conseguindo deformar até chegar na outra curva. Ok? Bom, se você olhar no plano todo, dá para mostrar que quaisquer duas curvas ligando a pontos alfa e beta vão ser sempre homotópicas. Ok? Então no plano todas as curvas são homotópicas. Todas as curvas ligando certos dois pontos. Ok? O que impede duas curvas de serem... O que faz com que duas curvas deixem de ser homotópicas é se você tiver tipo um buraco na sua região, algum obstáculo, alguma coisa que dentro da sua região que impeça você de pegar essa curva aqui, por exemplo, e transformar naquela outra de maneira contínua. Okay? É daí que se eu tentar começar a deslocar essa curva para chegar na outra, eu vou bater nesse obstáculo e não vou conseguir passar por cima dele. Okay? Essa seria a ideia intuitiva. Okay? A definição formal tal é mais de topologia, como eu falei. Quem quiser dar uma lida aqui, não é nada tão complicado, mas é que para a gente não realmente vale a pena entrar nesses detalhes. Okay? Bom, e o que isso aí é importante, essa noção de homotopia de curvas? É importante para variáveis complexas? Vem disso aqui. Se eu tiver uma função holomorfa numa região ômega, e eu pegar duas curvas que sejam homotópicas nessa região, ou seja, conseguir deformar uma na outra sem sair da região, ok? Então, se você tiver um buraco aqui que não pertence à sua região, então já não daria para eu ligar essas duas curvas aqui, deformar uma na outra, ok? Porque eu teria que em algum momento passar por esse buraco. Se eu passei pelo buraco, eu saí da minha região.
Okay? Então, minha região teria que não ter buracos, ou então não ter nenhum buraco entre as duas curvas. Okay? Então, se eu tiver uma função holomorfa na região, eu pegar duas curvas que dê para deformar uma na outra, a integral na primeira curva vai ser sempre igual à integral na segunda curva. Okay? Como que demonstra isso? Aqui ele faz um monte de detalhes, okay? Um monte de coisas técnicas, usa bastante topologia. Como eu falei, para a gente não vale a pena entrar nesses detalhes técnicos. Vou dar só a ideia intuitiva. Okay? A ideia é que, digamos que aqui que eu tenha aqui essa minha curva aqui, digamos que esse aqui fosse meu gama 0, minha primeira curva, e digamos que eu tenho uma outra curva gama 1 que esteja lá longe. Ok? Mas a ideia é que se elas são homotópicas, quer dizer que dá para ir deformando uma na outra, deformando de maneira contínua até chegar na curva final. Ok? Bom, se dá para fazer nessa deformação, então ao invés de pegar aquela curva, a primeira curva e a curva final, eu vou olhar duas curvas que estejam razoavelmente pertas. Ok? Então, ao invés de olhar essa e a final, eu vou olhar essa aqui e uma que esteja só um pouquinho deformada. Ok? Aí depois eu faço a mesma coisa para outra um pouco mais deformada, outra um pouco mais, até chegar naquela. Ok? Bom, se eu tiver deformado só um pouquinho, ou seja, se as duas curvas estiverem ainda bem próximas, ok? Aí, com aqueles argumentos técnicos que ele faz lá em cima, que eu não vou entrar em detalhes, que é bem mais topologia do que realmente variáveis complexas, a ideia é que, se você tiver essas duas curvas razoavelmente próximas, dá para você achar um monte de discos cobrindo elas, ok? Tal que as duas estejam contidas nessa união de discos, que vai lá desde o ponto inicial até o ponto final. Tá joia? E aí depois ele prova usando esses discos de uma certa maneira. Eu vou dar para vocês uma outra que eu acho mais prática, tá? Mais intuitiva. Então, eu vou querer mostrar que a integral nessa curva aqui vai ser igual à integral nessa outra curva aqui. Tá, ok? E como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui, em cada interseção de dois discos consecutivos, vou pegar um ponto aqui na primeira curva e um ponto na segunda, do jeito que ele está fazendo. Aqui nessa outra interseção vou pegar esse. Peguei esses pontinhos aí em cada interseção de um disco com o seguinte. Ok? E o que eu vou fazer, que não é exatamente o que ele faz, é ligar esses dois pontos aqui por uma curvinha qualquer aqui que esteja aí dentro da interseção. Ok? E agora eu vou fazer o seguinte. Bom, vou integrar primeiro nesse primeiro trecho aqui, do Z0 até o W1, depois para cá e depois voltar. Tá, ok? Bom, como essa curvinha aí está dentro desse primeiro disco, e no disco, já que minha função é holomorfa, vale o teorema de Cauchy, a integral em qualquer curva fechada vai dar zero, então a integral nesse primeiro triângulozinho que eu fiz aqui vai dar zero. Ok? Bom, agora eu vou pegar esse próximo trecho aqui. Aqui, depois para cá, volta por essa, depois aqui, vou para cá. Ok? Bom, de novo, esse meio que retângulo aqui, não é exatamente retângulo, mas essa curva fechada aí também está dentro de um outro disco. Pelo teorema de Cauchy, a integral nela também vai dar zero. Ok? Bom, só que a integral aqui nesse pedaço aqui, eu fiz uma vez para lá e uma vez para cá. Se eu somar tudo, essas duas integrações, uma vez para o lado de lá, outra para o lado de cá, vai cancelar. Ok? E aí o que eu tenho? Eu tenho que a integral nesse pedaço, nesse primeiro trecho aqui deu zero, a integral nesse segundo trecho aqui deu zero. Ok? Só que se eu somar as integrais, okay, então é a mesma coisa que integrar em todos esses segmentos, só que nesses dois aqui, eles basicamente desapareceram. Certo? Porque a integral, eu integrei uma vez para um lado, uma vez para o outro. Então, no final, o que eu obtive? No final, sobrou só a integral
aqui tudo, depois aqui, ok? E como isso aí é a soma daquelas duas integrais que davam zero, então ela continua dando zero. Okay? Então a integral nesse triângulozão aqui já dá zero. Faz a mesma coisa com o próximo pedaço. O próximo pedaço pega aqui, para cá e volta para cá. Ok? Esse caminho todo aqui, esse quadrado aqui, está dentro de um disco, a integral nele vai dar zero. A integral nesse segmento aqui eu já fiz para um lado e depois para o outro. Quando eu somar, elas vão se cancelar, vão ter sinais opostos. Então, posso já sumir com esse trecho aqui. Então, pelo mesmo raciocínio de antes, a integral nesse percurso todo aqui vai continuar dando zero. Faz o mesmo argumento para o próximo círculo, para o próximo disco, etc. Tá? No final das contas, o que você vai encontrar é que isso aqui de novo, quando eu fizer o próximo vai cancelar, isso aqui também. No final vai te sobrar a integração nisso aqui tudo, daqui para lá e depois voltando. E essa integral toda vai dar zero. Só que essa integral toda vai ser o quê? A integral nessa aqui, que digamos chamar de gama 1, menos a integral no gama 2, que seria essa outra aqui, só que como está no sentido oposto, como agora estou indo para o outro lado, então ganho um sinal de menos. Essa integral toda deu zero, joga para o outro lado, então a integral na primeira curva é igual à da segunda. Ok? E isso vale desde que as duas curvas estejam razoavelmente perto. Mas aí depois, o que eu faço para chegar até a outra? Bom, se eu provei que para essas duas curvas próximas a integral dá a mesma coisa, quando eu pegar a próxima, deformar só mais um pouquinho, a integral nesse novo trecho vai ser igual a no segundo, que já era igual ao primeiro. Okay, então a integral na terceira curva vai ser igual à da primeira. Mesma coisa, essa aqui vai ser igual da terceira, que é igual à segunda, que é igual à primeira. Vai fazendo isso até você chegar na curva final que você queria. Então a curva final vai ser igual, a integral vai dar a mesma coisa que naquela primeira curva que a gente tinha. Ok? Então com isso você prova esse teoremazinho aqui. Uma função holomorfa numa certa região, a integral vai dar sempre a mesma coisa, desde que você tenha duas curvas ligando os mesmos pontos e que sejam homotópicas, você consegue deformar uma na outra sem sair da região. Vamos para frente. Vocês podem ver aí tanto que eu saltei, né? O tanto de detalhezinhos técnicos para provar isso aí mas a ideia acho que é bem intuitiva, né? Já deu para vocês entenderem, espero. Bom, a partir da ideia de homotopia, a gente define agora o que é uma região simplesmente conexa. Uma região vai ser simplesmente conexa se quaisquer... Tenho aqui uma região, ela vai ser simplesmente conexa se quaisquer dois pontos que eu pegar aqui, todas as curvas ligando um no outro são homotópicas. Então, se quaisquer duas curvas que eu pegar ligando esses pontos, você conseguir sempre deformar uma na outra, então sua região é simplesmente conexa. Okay? Outras maneiras intuitivas de entender o que significa isso é que uma região é simplesmente conexa se ela não tiver buracos. Okay? Então, por exemplo, essa região aqui não é simplesmente conexa porque ela tem um buraco ali. Ali dentro dela tem uma região que ficou de fora, tem um buraquinho que ficou de fora da região. Certo? Minha região é só essa parte que está pintada. Esse buraco aí, essa ilha aí não faz parte dela. Então, o que vai acontecer? Se eu pegar esses dois pontos aqui, e eu pegar uma curva por esse lado do buraco e uma outra por aquele outro lado, eu não vou conseguir deformar uma na outra sem passar pelo buraco. Então, isso impede que elas sejam homotópicas. Se eu achei duas curvas na minha região que não são homotópicas, então minha região não é simplesmente conexa. Okay? O que seria uma região simplesmente conexa? Isso aqui, por exemplo, que não tem buracos dentro dela. Ela pode até ter essas reentrâncias aqui. Okay? Mas não são buracos que estão dentro dela. Quaisquer duas curvas que eu pegar aqui, okay? Uma curva vindo aqui, por exemplo, uma outra aqui, eu sempre vou conseguir deformar elas, uma na outra. Uma outra ideia intuitiva é que uma região vai ser simplesmente conexa se todo o laço nela você conseguir contrair. O que quer dizer isso?
pega um ponto só aqui fixo, pega agora uma curva que sai dele e termina nele mesmo, ok? Se para qualquer curva assim você sempre conseguir puxar o laço, digamos assim, contrair ele até ele ficar só no ponto sem sair da região, então sua região é simplesmente conexa. No caso aqui não é, né? Porque se eu tentar contrair esse laço até aquele ponto, uma hora ele vai ter que passar por esse buraco, então vai sair da região. Essa primeira aqui não, essa região aqui é simplesmente conexa. Se eu pegar um ponto aqui e passar um laço que viaja ali pela região toda, faça uns ciclos, né, e termine no mesmo ponto, sempre dá para você prever que você vai conseguir puxando, imagina uma corda mesmo. Você vai puxando a corda, você vai sempre conseguir contrair até aquele ponto sem sair da região. Não vai ter nada lá dentro da região que impeça sua corda de se deslocar até fechar naquele ponto. Ok? Então, de novo, uma ideiazinha que é bem intuitiva, ok? Mas em topologia você tem um monte de detalhes técnicos por trás disso aí, mas que para a gente não são muito importantes, ok? O interessante daqueles contornos de brinquedo lá deles é que eles delimitam sempre regiões que são simplesmente conexas. Okay? Se vocês olharem de volta lá neles, vocês vão ver que todos eles, a região dentro deles é simplesmente conexa. Okay? Aqui, por exemplo, até tem essas reentrâncias aqui, mas aqui dentro não é um buraco isolado dentro da sua região. Ela tem esse canal aqui que conecta com o exterior. Então não é um buraco dentro realmente da sua região. Sua região é isso aqui, né? E você pode ver que qualquer laço que eu pegar aqui, eu não vou conseguir fazer um laço que contorne esse buraco aqui. Se ele contornasse, eu não conseguiria puxar. Mas para contornar, ele teve que cruzar esse canal aqui. Então ele não conta. Eu tenho que conseguir sempre contrair laços que estejam dentro da região. Então, qualquer laço que esteja totalmente aqui dentro da região, pode até vir para cá, fazer uma coisinha, mas desde que ele não saia da região, você sempre consegue puxar essa corda até ela ficar aqui só no ponto. Okay? Então, você pode observar todos esses contornos de brinquedos. O que realmente importa neles é esse fato aí de que eles delimitam regiões simplesmente conexas. E a importância de regiões simplesmente conexas? Aqui ele dá alguns exemplos, dei uma olhada, mas são bem simples. A importância de regiões simplesmente conexas é que se você tiver uma função holomorfa numa região simplesmente conexa, ela sempre vai ter primitiva. Ok? Então, ter primitiva exige essas duas condições. Se sua função, se ela for holomorfa e você estiver numa região simplesmente conexa, você consegue garantir que ela tenha primitiva. Okay? Como que prova isso? De uma maneira parecida com o que a gente já fez antes. Tá? Então, digamos que eu tenho aqui uma região simplesmente conexa. Você escolhe um ponto fixo aqui, chamado de Z0. Eu vou querer definir minha função num ponto Z qualquer. A ideia é que a gente vai definir f de z como sendo a integral, aliás, o fzão, né, que é a primitiva, vou definir como sendo a integral do fzinho através de uma curva ligando os dois pontos. Ok? Então, o resultado dessa integral eu vou definir como sendo meu fzão. Só que para isso estar bem definido, o resultado não pode depender da curva, né? Então, se eu escolhesse outra curva, o resultado da integral teria que dar a mesma coisa, senão teria uma função diferente. E o que garante que essas duas integrais vão dar iguais? O fato de que eu estou numa região simplesmente conexa, então dá para deformar uma curva na outra, certo? E a gente já viu que se eu puder deformar uma na outra, a integral dá a mesma coisa. Então essa é basicamente a ideia. E aí, de resto, segue exatamente o mesmo argumento que a gente já viu antes, quando a gente falou do teorema de Cauchy, que aí você faz calcula a derivada dessa função, pegando essas diferenças aqui, né? Mesmo argumento de antes. Ok?
Então, dê uma olhada no que a gente fez antes, é exatamente a mesma coisa. A única novidade é que agora, ao invés de estar falando simplesmente naqueles contornos de brinquedos, eu estou vendo o que realmente interessa, que é simplesmente conexa. A ideia de simplesmente conexa é o que eu preciso para garantir que a integral independa da curva. Porque qualquer duas curvas podem ser deformadas e a gente viu que isso significa que a integral é da mesma coisa. E aí, nisso aí, a gente obtém uma versão mais geral do teorema de Cauchy. Se eu tiver uma função holomorfa numa região simplesmente conexa, a integral dá zero. Ok? Em qualquer curva fechada. Antes a gente tinha isso aí, que a integral em qualquer curva fechada de uma função holomorfa dá zero, mas só para os contornos de brinquedos. Agora a gente já sabe que o que realmente importa é seja a região simplesmente conexa. Então, se você está numa região simplesmente conexa, uma região sem buracos, e você tem uma função holomorfa ali e uma curva fechada, por mais que seja essa curva, a integral sempre vai dar zero. Ok? Mas, de novo, para isso é importante que a região seja simplesmente conexa e a função seja holomorfa nela toda. Se tiver um único ponto aqui em que a função não é holomorfa, okay? Então sua região perdeu aquele ponto. Se a região não tem mais aquele ponto, então tem um buraco dentro dela. Então ela já deixa de ser simplesmente conexa, né? Porque se eu passar um laço em torno daquele ponto, eu não vou conseguir contrair esse laço sem bater no ponto. Então, o que importa é isso. Você tem que ter uma função holomorfa numa região que não tenha buracos. Se isso acontecer, a integral em qualquer curva fechada dá zero, a função vai ter primitivas, tudo aquilo que a gente já estava acostumado a valer nos contornos de brinquedo vai valer para qualquer região simplesmente conexa. Tá joia? Vamos parar por aqui por enquanto.